Pode começar. Ah, tá bom. Alguém perguntou se hoje é o último encontro. Eu tinha pensado que era a semana passada, mas acho que agora é o último encontro. Muito bom. Então vamos lá. Eu gostaria de fazer aí um breve resumo, né, dos últimos encontros, mas especialmente do encontro passado, da última terça, né? E eu queria saber se alguém poderia falar o que ficou aí, o que se lembra, né? Eu contei algumas histórias, contei lá a história do metrô, que as crianças estavam lá fazendo barulho, falei sobre os sentimentos, sobre se o sentimento, se alguém pode causar sentimento na gente, e a gente viu que tem uma resposta um pouco diferente do que a gente estava acostumado. Quem se lembra aí que gostaria de fazer assim um overview rapidinho, um resumão, né, do que a gente conversou? Boa tarde, pessoal. Oi, Dulce. Já começou, professor? Estamos começando. Então, Elmiro, tudo bem? A Sônia que está falando? Isso. Você Tudo falou a bom, respeito Sônia? da E pessoa. aí? Você falou a respeito de causar sentimento em uma pessoa, causar sentimento em outra, né? Aí você disse que não, que ela causa um estímulo, né? Isso. E a forma como interpretamos os estímulos é que são diferentes, né? E a gente acha que a pessoa que está causando aquilo, não, depende muito mais do espírito da gente do que da pessoa mesmo, quando ela fala com a gente. Exato. Exato. Então, Sônia, podemos dizer que um mesmo estímulo, o estímulo é o mesmo, ele pode causar, ou ele pode estimular, causar não, né? Ele pode É, estimular interpretações diferentes, é isso? sim, sim. É, Depende muito da pessoa que recebe esse estímulo. é. Eu acho que tem uma frase que eu ouço muito que é assim: não importa o que você fala para a pessoa, é o como que você fala que afeta o sentimento dos outros. Porque existem várias formas de você falar, dependendo da situação. Se você vai falar com uma pessoa que já está deprimida, já está triste, e você vai falar de uma forma meio agressiva com ela, você vai deixar ela ainda mais deprimida. Agora, se você souber conversar com ela de uma forma mais dócil, mais meiga, mais carinhosa, de repente esses reflexos, esses sinais, né, esses sintomas dela, essas atitudes dela também vão refletir de outra forma. Então, eu tenho aprendido muito isso, né? Não é o que você fala, é o como você fala que influencia o comportamento, as atitudes, os sentimentos das pessoas. Uhum. Muito bom, Alice. Você está certa, é isso mesmo. A maneira como a gente fala, né? A entonação. Por isso que, às vezes, resolver conflitos de relacionamento, a gente precisa prestar muita atenção, ficar atentos. Por exemplo, uma mensagem escrita, dificilmente eu vou conseguir transmitir a mesma entonação que uma mensagem presencial, falada, verbal. Uma mensagem, talvez, por telefone. Então, tudo isso faz diferença. Muita diferença, né? Eu acho que com essa pandemia, o sentimento das pessoas ficou muito mais evidente, né? As pessoas estão com os sentimentos mais aflorados, vamos dizer assim. E eu acho que esse momento a gente tem que saber o momento certo de falar, porque senão isso pode causar sérios conflitos. Acho até que esse índice de separações, de agressões do homem contra a mulher que tem acontecido nesse período de pandemia, tem muito a ver com isso, né? A forma como a gente fala. Às vezes, aqui em casa mesmo, quando o clima esquenta um pouco, a minha atitude é eu paro,
Não vou discutir, vou para o meu quarto, assisto uma TV lá, espero as coisas acalmarem, depois eu volto e vou conversar. Porque se eu for conversar no calor das emoções, isso vai gerar uma briga, um conflito. Então a gente tem que também respirar, refletir e ver se vale a pena entrar no embate. A mesma coisa agora no momento que a gente está vivendo de política. Se eu for discutir política, em quem eu voto, quem você vota, em quem eu gosto, em quem você gosta, isso vai aflorar uma série de discussões, por mais que você fale bem de a pessoa ou fale mal. Então, a gente tem que saber o como e onde falar, né? Isso. Muito bom, Alice. Uma boa dica. Essa dica é valiosa, né? Às vezes a palavra é prata e o silêncio é ouro. A gente tem dois ouvidos, né? Duas orelhas, dois ouvidos. O ideal é que a gente ouça mais do que a gente fala. Olha só. Exatamente. Eu aprendi isso porque eu sou uma pessoa extremamente explosiva e eu entrava muito nos confrontos. E o que me ajudou a entender isso foram as terapias. Olha só que bom. Eu tenho feito terapia e mudei muito meu comportamento em relação a isso, porque eu era de confrontar mesmo, de ir para cima e bater boca, discutir. Hoje já não, hoje meu comportamento já é outro. Eu calo, saio de perto de onde está acontecendo o conflito, depois, numa outra ocasião, eu posso até entrar naquele assunto, ou comentar, olha, isso me chateou, eu não gostei, a sua atitude foi errada, meu pensamento é esse. Então, acho que a gente tem que parar um pouco hoje e refletir se vale a pena esses conflitos de emoções. Porque eu acho que não vale, as pessoas estão com os seus sentimentos muito aflorados. Então, eu acho que a gente tem que refletir um pouco sobre isso, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que não é fácil, não está fácil para ninguém. É um momento de aprendizado mesmo, em todos os sentidos. E eu acho que esse momento de aprendizado do nosso comportamento é um dos melhores que está acontecendo. E uma coisa que às vezes eu questiono bastante, por exemplo, a gente está vivendo no isolamento total. E aí eu faço uma pergunta até para o grupo. Com quantas pessoas você fala durante a semana? Pessoas indivíduo, não WhatsApp, grupos de WhatsApp, ou grupos de família, não. Individualmente. Quantas pessoas te ligam para conversar com você, trocar ideia, bater um papo, e para quantas pessoas você liga para fazer a mesma coisa? Ou seja, nós mesmos estamos nos isolando. A gente fica ali, participa de uma mensagem em grupo de WhatsApp, de Facebook, mas a atitude de ligar para uma amiga, para um amigo, para um parente, e trocar uma ideia, ligar mesmo, pegar o telefone como era antigamente, oi, fulano, tudo bem, como você está? As pessoas não têm feito mais isso. Então, a gente está se isolando cada vez mais e discutindo mais bobeira do que coisas necessárias, né? Esse é o meu ponto de vista hoje. Entendi. Eu concordo, Alice, eu acho que é isso mesmo. Mas aqui a gente está num grupo diferenciado, porque vocês são pessoas críticas, pessoas que estão buscando informações que vão talvez fazer diferença. Isso é muito bom, vocês estão de parabéns. Foi muito bom para mim estar com vocês aí esses encontros. Mas vamos continuar então. Vamos pegar um pouco do gancho do que a Alice trouxe e vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre o que ela estava comentando. Eu sou sua fã. Oi, Alice. Eu sou sua fã. Obrigado. Eu não sei se você sabe ou se você está lembrada, porque aqui eu estou como uma Alice, mas eu sou a Leninha que criou a universidade. Eu lembro, claro desde a primeira vez que você se inscreveu, suas oficinas sempre foram um sucesso. Que bom. Então, eu te parabenizo por essa troca que você voluntariamente nos oferece. Que bom. Porque é muito gratificante. Eu fico feliz em saber, muito feliz mesmo. E agradeço aí pelo feedback.
Eu que agradeço você por continuar na universidade, que eu acho que é um projeto maravilhoso para a vida de todo mundo. Com E ainda, certeza. e ainda vamos fazer ele em Campinas, hein? Ah, legal, Meu legal, sonho, meu sonho de consumo é levar ele para Campinas. legal. E consegue, vocês vão conseguir, tenho Ah, vamos, certeza. com certeza. Ótimo. Mas vamos Então, continuar o tema. nós vamos falar um pouquinho mais, Alice, daqui a pouco sobre isso. Mas o que, que é importante? A Alice disse aí, eu tenho conseguido, às vezes, ficar em silêncio, evitar confrontos, e existe uma diferença entre confronto e conflito. Muitas vezes, o conflito, às vezes, é necessário. Agora, o confronto é sempre negativo. Porque no confronto as pessoas vão tentar defender apenas as suas ideias e aquilo geralmente não é frutífero. E aí alguém deve ter pensado, não tenho certeza, mas imagino, que escutou a Alice falando e falou: a Alice tá bem, viu? Sorte dela que ela, na maioria das vezes, ela não vai para o confronto, ela consegue, através da terapia, da psicoterapia, ela conseguiu, mas não é o meu caso. Às vezes, quando eu vejo, eu já soltei, já falei, já fui para a briga, e quando eu vejo, já saiu da minha boca e eu não consegui controlar essa minha língua. Alguém se identifica? Alguém já pensou, enquanto a Alice falava, pensou isso? Já fiz muito isso. Muito. Eu era exatamente assim. Não É. media as palavras. Eu ia para cima do confronto. Eu ia para o confronto. Independente da situação, eu ia para o confronto. Então, hoje eu aprendi. E uma outra, agora você falando de conflito, né? Confronto e conflito. Os meus conflitos pessoais eu tenho resolvido com uma série que tem uma paisagem maravilhosa e tem cavalos, que é uma coisa que eu amo. Então eu descobri que aquilo me acalma muito. É uma Ah, que série, legal. é uma série do Netflix, e aí eu me identifico com aquilo porque eu acho que assim, a paisagem é linda, os cavalos, que é uma coisa que eu amo. Então eu percebi que aquilo me ajuda a me acalmar. Então, quando eu estou meio estressada, meio deprê, meio alguma coisa, eu corro e falo, vou assistir minha série. Chama Heartland, Terras do Coração. É super inocente, uma série simples, mas que fez um efeito, para mim, muito bacana. Então, eu deixo aqui uma dica para as pessoas, quando estiverem estressadas, busquem fazer algo que você goste, que te faz bem. Né? Ou Bom, assistir um filme, nem que seja pela segunda vez, ou vai ler um livro, pegue um entretenimento que te faça bem. Você vai ver que vai te ajudar a acalmar e depois enfrentar participar do confronto, do confronto, né? De uma outra forma. sim. É, muito bom, boa dica. Fazer o que gosta é sempre bom. Bom, se você se identificou com esse fato de, às vezes, você querer fazer algo, saber o que você tem que fazer, né? O que a Alice falou está correto. Às vezes é muito mais produtivo a gente ficar quieto, evitar um confronto, para que a gente tenha tempo suficiente para usar o outro lado do cérebro, que é o lado mais racional, né? Nós temos algumas partes do cérebro, falando de uma maneira didática, não que seja necessariamente assim, mas uma parte do cérebro que é mais rudimentar, que são ações mais automáticas. Sabe aqueles hábitos involuntários que muitas vezes a gente, quando a gente mal percebe, a gente já fez, a gente já falou, a gente já se comportou sem nem mesmo perceber. E nós temos uma outra parte do cérebro que ela é uma parte mais racional, ela é mais devagar, ela não é tão instantânea, que envolve o raciocínio, né? A parte mais exterior, mais protuberante ali, o chamamos de córtex pré-frontal, ela tem essa função, diferente das partes mais antigas, rudimentares, que é mais as emoções. E o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa treinar esse lado mais racional para tentar modelar esse lado mais rápido,
involuntário. E como a gente faz isso? Essa é a questão que nós vamos trabalhar hoje. A primeira questão que eu gostaria de colocar é uma história. Eu gosto de contar histórias. Uma história que talvez alguns conheçam, que é do Nasruddin. Nasruddin é um personagem famoso aí, que parece que foi criado lá no Oriente, e era daqueles matutos, né? Aquelas pessoas criadas na fazenda, ali no interior, mas muito sagaz. Tinha uma sagacidade muito grande. E tem vários livros, várias histórias, traz lições muito preciosas. E uma das histórias que eu gosto bastante do Nasruddin, ela conta que, a história diz que o Nasruddin estava debaixo de um poste, bem debaixo do poste de luz na rua, bem onde a luz refletia no chão ali. E ele estava ali com os braços atrás das costas, olhando para baixo e aparentemente procurando alguma coisa perto ali onde estava a claridade. E aí ele, com o braço para trás, olhando para baixo, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, até que passou um amigo do Nasruddin e perguntou para ele: ô Nasruddin, o que é que você está fazendo aqui na rua uma hora dessa? Olhando para baixo, você está procurando alguma coisa? E o Nasruddin respondeu: sim, eu estou em busca das chaves da minha casa. E a pessoa falou: você quer que eu te ajude a procurar essas chaves? Aí ele: eu vou ficar muito feliz se você fizer isso. E o homem, então, passou a procurar as chaves, junto com o Nasruddin, ali na região onde o Nasruddin estava olhando para baixo. Depois de um bom tempo, do homem olhar assim de uma maneira minuciosa para a rua, ele perguntou para o Nasruddin: ô Nasruddin, deixa eu te perguntar uma coisa, você tem certeza que você perdeu essas chaves aqui? E o Nasruddin, num tom muito calmo, olha para ele e fala: não, na verdade, eu perdi as chaves lá dentro de casa. E o homem, então, já um pouco bravo, fala: e por que você está procurando aqui? E o Nasruddin responde: é porque aqui tem luz, aqui está mais claro. Essa é a história. Agora, que proveito, o que a gente pode tirar de lição dessa história? Às vezes, nós precisamos encontrar algumas respostas. E o que é que a gente faz? A gente vai tentar achar essas respostas em outro lugar que não é o lugar onde nós vamos encontrar. Por exemplo, algumas pessoas, insistem em achar que os problemas de relacionamento é sempre por conta do outro. É o outro que tem problema. É a opinião do outro que está errada. É o outro que tem dificuldade. É o outro que é teimoso. É o outro que não sabe me tratar bem. É o outro que não me valoriza. É o outro que não me reconhece. E essa mentalidade faz com que a pessoa fique tentando fazer o quê? Mudar o outro. E pelo que nós conversamos na semana passada, onde está a resposta? Quem gostaria de dizer aí? Onde nós vamos encontrar a resposta? Se a gente aceitar a individualidade do outro, não ajuda? Oh, muito bom, Gilson. Ajuda muito. Ou conversando com o outro também, né? Não entendi, Sônia. Conversando com o outro também, né? Convivendo, é isso? Conversando, tendo um diálogo. Conversando, sim. Mas onde está essa resposta?
Na própria pessoa, ela tem que entender. É isso aí, Alice. A psicoterapia já, a Alice tá craque aí, ó. A resposta está dentro de nós. E não é por uma questão motivacional, meramente filosófica. Ah, a resposta está dentro de você. Não, realmente a resposta está dentro de nós. Por quê? Porque a mesma pessoa que fala algo para um, fala algo para outro, do mesmo jeito, um reage de um jeito, o outro reage de outro jeito. Uma mesma situação, às vezes uma pessoa enfrenta de uma forma, o outro enfrenta de outra forma. E o que a gente precisa começar a mudar? O que a gente precisa começar a pensar? Não adianta eu procurar a chave lá debaixo do poste só porque está claro. Então não adianta eu querer falar que o problema é sempre o outro só para não olhar para dentro de mim. Às vezes é assustador olhar para dentro de você mesmo, de nós mesmos. Às vezes é assustador a gente chegar à conclusão de que a gente suportou relacionamentos tóxicos, pessoas que nunca deu valor e sempre humilhou, e a gente ficou ali e a vida foi passando. E o que a gente fez? Nada. Porque a gente achava que o problema era sempre o outro. O problema está lá fora. O problema é o outro. E o que a gente faz? Por exemplo, imagine uma pessoa dizendo, fazendo acusações, ele não participou aqui do encontro, e ele vai atacar o outro. Por exemplo, ele diz assim, olha, você, já começa assim, né? Ó, você, já o dedinho, ó, apontando, você trabalha demais. O que ele está fazendo? O que ele está falando? Ele está acusando o outro. Ele está falando de algo que é um problema do outro. Você trabalha demais. Tem algum problema nessa frase? Tem, ele está julgando outra pessoa, né? É um julgamento que ele está fazendo. Exato. É um julgamento. Agora, uma vez que a gente precisa entender que a resposta está dentro de nós, se a gente for tentar conversar, como a Sônia falou, tentar ter entender o outro, como o Gilson falou, o que a gente poderia interpretar dessa fala? Você trabalha demais. O que talvez essa pessoa está querendo dizer? Talvez essa pessoa esteja pedindo, mas ela não consegue falar dela, ela não consegue olhar para ela consegue acusar o outro. Como a Alice diz, ela julga o outro. Quem tem aí um palpite do que essa pessoa talvez queira? O que está por mais de atenção dessa fala? Um pouco mais de atenção. Então, Sônia, como que essa pessoa poderia se expressar sem acusar o outro? Trazendo a resposta, pesquisando a resposta dentro dela mesma. Seria o caso da gente chegar e falar, olha, eu estou precisando de atenção. Olha um pouco mais para mim. Não chegar e falar, você trabalha demais, você não me olha, não me dá atenção. Perfeito, Sônia, é isso. Parece simples, não parece? Não é, não. Agripina? Eu quero falar, deixa eu falar alguma coisinha assim. Eu estou percebendo que você está quase falando. Vamos lá, nós queremos te ouvir, Agripina. Pois é, eu acho assim que nós todos temos um pequeno defeito. Nós sempre queremos ser donos da nossa razão. Mas a gente sempre esquece de que assim como eu tenho a minha, você tem a sua, e nós temos que respeitar isso. Existe uma verdade que não é a minha, pode não ser a minha, como pode ser, e pode não ser a do outro.
Então, eu acho que assim, como já disseram, nós temos que conversar, dialogar, sempre respeitando o outro, porque nós não conseguimos fazer isso de maneira adequada. Quando nós estamos conversando, nós já queremos dar palpite na conversa do outro, nós interrompemos, nós não esperamos a pessoa falar até o fim para ver o que é que ela realmente quer falar. Então, você já dá o seu palpite. Isso já aconteceu comigo, eu fiz assim, deu certo. Então, isso é taxar o outro de incapaz. Ele não tem capacidade de resolver os problemas dele. Eu tenho a minha razão, faça como eu estou dizendo, que é o melhor. Então, eu acho assim, nós temos que aprender a respeitar cada um como é. Eu sou assim, você é assim, e nós temos que nos respeitar. Sabe, a gente quer sempre que o outro seja como nós somos, queremos que ele siga os nossos conselhos, os nossos passos, e daí nunca chegamos a um acordo. Por isso que eu acho que as relações são sempre meio tumultuadas, principalmente por isso. Eu já chego, como você bem disse, eu já chego dizendo, olha o que você faz dessa forma, não é a melhor forma, tá, e qual seria a melhor forma? Né? Então, é aí dialogar e dizer exatamente como você acha que seria bom para você. Não dizer que o outro tem culpa da maneira como ele está agindo. Né? Porque o outro daí já vai ficando meio chateado, já não quer mais nem conversar e nunca vão chegar a um acordo. Né? E saber ouvir sem cortar o outro. Deixa o outro falar, mesmo que você entenda aquilo como absurdo, mas para ele é a realidade dele. Né? Então, nós temos que aprender a ouvir para ter um bom diálogo. E eu acho que tem que começar daí. A gente não consegue escutar as pessoas de maneira adequada. Né? Eu penso dessa forma, eu tenho observado sempre, mas como? E as pessoas agem muito naturalmente dessa forma e nem percebem. Né? Então, eu acho que, assim, primeiro aprender a escutar mesmo e aceitar o outro como ele é, da maneira dele. Depois você coloca a sua versão, mas sempre respeitando a do outro, nunca querendo que seja do jeito que eu quero. Né? Daí, acho que você consegue chegar a um consenso. Eu penso mais ou menos nessa linha. Né? Muito bom. Difícil, não é fácil. Muito bom. É isso mesmo, Agripina. E veja, é muito bom ouvir esse tipo de fala. É difícil, não é fácil. Por quê? Quando chega um psicólogo, um psiquiatra, alguém que entende de comportamento humano e fala que é fácil, e vem com uma formulinha, uma receita de bolo, não existe. Você vai tentar colocar em prática e não vai conseguir, porque o ser humano é muito complexo. O ser humano é muito complexo. Então, assim, essa questão da semântica não é só uma mudança no discurso. Isso é muito profundo. Então, só para ficar claro, em vez de eu dizer você me irrita, eu posso lembrar sempre que não é ele que me irrita. Então, eu posso dizer eu me sinto irritado. Isso. Olha como faz diferença. Com certeza. Olha, você não me dá atenção. Olha, eu preciso de atenção. Você é uma pessoa desrespeitosa. Não. Eu preciso de respeito. Quando você fala de você está, de certa forma, apaziguando. O que acontece quando alguém te julga? Quando alguém te acusa de algo? A nossa tendência é fazer o quê? Elmiro, acho que eu vou te acusar. É melhor você ampliar suas oficinas e pôr mais umas 2 aulas, pelo menos. Podemos negociar isso aí. Porque o papo tá muito bom, tá muito gostoso. Acho que você podia, né? Pandemia, todo mundo em casa, mais uns encontrinhos aí semanais. A Érica tá conectada?
da universidade. Muito bem, né? Eu acho que a Érica tá aí, Érica aí. A Érica deve estar conectada, deve estar ouvindo nossa conversa aqui. Né, Érica? Você podia ir conversar com o Elmiro. Tô sim, Leninha, tô aqui. Então, Érica, vamos fazer uma força-tarefa aí e ampliar esse tema, tá muito gostoso de conversar. Vamos negociar, né, Érica? Elmiro, negocia aí com a Érica aí, a gente faz mais. Se você tiver disponibilidade, é claro, né? Claro. Mas para mim é um prazer. A gente podemos conversar sim sobre isso. Então fica a dica. Um pouco. O que a Agripina falou é muito importante. As pessoas têm dificuldade para ouvir. E aí tem uma diferença entre ouvir e escutar, né? Eu vi até que as pessoas, muitas vezes não estão preparadas para escutar. Esses dias uma pessoa falou para mim, oi, tudo bem? E eu disse, oi, não. Aí ele, que bom. Eu disse que não, e a pessoa disse, que bom. Por quê? Porque as pessoas, esse oi, tudo bem, ela é usado em qualquer lugar do planeta, até numa tribo indígena, eles existem uma forma de se cumprimentarem para tentar ter uma conexão. Mas a gente não está tão interessado no que o outro tem para dizer. Eu só estou ali, falei um oi, mas eu não quero saber. É uma pergunta retórica, né? Podemos dizer assim. E essa dificuldade de ouvir faz com que a gente tenha algumas dificuldades para encontrar estratégias para que esses relacionamentos sejam frutíferos. E a pergunta é, por quê? Por que que existe tanta diferença entre as pessoas? E a resposta, de uma maneira bem objetiva e direta, nós temos que entender um pouco sobre a ciência da personalidade. Nós temos traços de personalidade que eles são, assim, formados e consolidados durante toda a vida, mas essencialmente na infância. Por exemplo, existem pessoas que são mais extrovertidas. Parece que essas pessoas, elas são mais otimistas, são mais positivas, elas conseguem ver o lado bom das coisas. Já existem outras pessoas que elas têm traços de personalidade mais voltados para introversão. Ou seja, ela é mais quieta, ela não precisa de muita estimulação social, é uma pessoa que às vezes não gosta de estar no meio de muitas pessoas, não gosta, às vezes, de ficar falando muito. Num grupo, é muito fácil achar os extrovertidos. Geralmente ele fala mais, é uma pessoa mais alegre, mais para frente. Não quer dizer que o introvertido seja triste, não é isso. Mas o extrovertido, ele é mais falante. Agora, porque uma pessoa muito introvertida se casa com uma pessoa muito extrovertida. Caiu a conexão? Então, não, eu estou te ouvindo normal. Isso. Então, repetindo a pergunta, supondo que uma pessoa muito introvertida, que ela é mais calada, ela é mais quieta, é uma pessoa mais sistemática ali, ela se casa com uma pessoa muito extrovertida. Como que vai ser esse relacionamento? Quem quer falar aí? Eu acho que ele vai ser equilibrado em alguns pontos, em outros ele pode até ter algum problema, porque se o extrovertido, às vezes, extrapolar, ele pode inibir o introvertido. Então, dependendo da situação, eu acho que o extrovertido pode até ajudar o parceiro em algumas situações, né? Mas em outras, dependendo
do tipo do do extrovertido, se ele pode extrapolar e inibir o outro. Então, eu acho que tem que ter aí um meio termo entre os dois. Pode ser um bom casamento, mas tem que ter um cuidado entre esse casamento durante as festas, por exemplo. Sim. Para não ter essa invasão de espaço, né? Um exagerar e inibir ainda mais o outro. Mas, por outra forma, o extrovertido ele pode ajudar que o introvertido interaja mais. Sim. Ou seja, esse casamento pode ser complementar. Um pode complementar o outro. Mas o que a gente tem que lembrar? Muitas vezes, o que é melhor? O que vocês acham? É melhor ser introvertido ou extrovertido? Extrovertida, que nem eu. Eu acho que nós esbarramos sempre no mesmo lugar. É o respeito, é a aceitação do outro como ele é, e aquilo que você disse, muito bom, um para equilibrar o outro. Pode haver um equilíbrio perfeito se houver o respeito, se houver essa aceitação do outro como ele é. Eu acho que esbarramos sempre no mesmo ponto. Eu penso assim. Né? Certo, muito bom. É isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Assim, não é? E assim, você falou muito aí no começo do julgamento. É uma falha nossa também muito grande, porque cada um teve a sua formação, cada um acredita numa coisa, e eu não posso nunca querer. Eu posso até tentar mostrar o meu lado e fazer com que a pessoa enxergue que é um pouco melhor do que aquilo que ela vê. E vice-versa. Eu tenho que procurar ver o que ela tem de melhor e eu posso mudar. Né? E assim como ela também pode mudar. Mas julgar que o meu lado é melhor, que a minha situação é melhor que a dela, a minha ideia é melhor. Põe o microfone certo, velho. Assim como nós podemos nos irritar e acabar com uma relação se eu achar que tem que ser tudo como eu penso, né? Então, eu acho que aí esse casamento pode ser perfeito, equilibrado, se houver essa união, esse equilíbrio entre eles, né? Se houver essa aceitação, esse respeito. Eu acho que em todo relacionamento isso Agripina, a gente não te ouve direito. O seu microfone, ele tá longe, a gente não consegue te ouvir direito. Tirei agora o foninho, será que melhorou? Porque Agora sim. Sim, melhorou. Melhorou, né? É por causa do fone, eu tirei. Então, e eu acho assim também que, acho que é bem isso, eu acho que deve haver respeito e tem que chegar a um consenso. Eu tenho que respeitar o outro pelo que ele é, pela formação que ele teve, pelas crenças que ele tem, e nunca querer que ele faça como eu faço, sempre querer que seja como... Achar que a minha fala, o meu argumento é melhor que o dele. Isso é uma maneira de acabar com qualquer relacionamento, que eu posso até ir aceitando, me calando, mas chega uma hora que vai explodir, né? Porque é a questão do se achar. Eu acho que tudo que eu faço é perfeito, é o melhor. E o outro vai acabar se sentindo diminuído, em algum momento ele vai falar, chega, né? De alguma forma, a gente não sabe como, mas eu acho que assim, e é muito difícil isso, a gente sempre tem a nossa verdade, eu tenho a minha verdade, mas eu não quero aceitar do outro, eu não preciso aceitar do outro, mas eu também não posso querer que ele anule as crenças dele, né? Eu acho que o equilíbrio, e principalmente o respeito, relacionamento é respeito, né? E consideração pelo outro, como ele é, né? Eu penso dessa forma. Muito bom, Agripina, e faz sentido, é isso mesmo. O que acontece? Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: existe um lugar para além do certo e errado. A gente se encontra lá. O que as pessoas hoje têm feito? Elas têm colocado como certo e errado as suas próprias crenças, a sua maneira de enxergar. Por exemplo, no Brasil,
muitas vezes as pessoas extrovertidas, elas são muito valorizadas. Só que isso não significa que as pessoas extrovertidas são melhores que as introvertidas. Não significa que um é melhor que o outro. Não significa que o extrovertido é mais feliz que o introvertido, que o extrovertido é mais inteligente que o introvertido. Não, são pessoas diferentes. E qual que é o ponto? Nós precisamos entender isso. Primeiro, nós com a gente mesmo, e entender o outro. Esse traço, por exemplo, as pesquisas indicam que, no mínimo, 50% dos nossos traços de personalidade são herdados geneticamente. Nós já temos nos genes esses traços de personalidade. Isso não significa que a gente não possa mudar. É claro que eu posso ser menos introvertido, ou eu posso ser um pouco mais extrovertido, mas eu não posso querer lutar contra o meu traço de personalidade. E nem querer lutar contra o traço de personalidade do meu esposo, da minha esposa, do meu filho. Veja, os neurocientistas descobriram que esse traço da extroversão já estava presente em bebês antes da linguagem. Eles fizeram uns testes, por exemplo, chegando no berçário e fazendo um barulho bem grande. Parte dos bebês olhavam na direção do barulho, ficavam procurando o barulho. Outra parte dos bebês olhavam em outra direção, como que com medo do barulho. E eles foram acompanhando esses bebês e os que olhavam para o barulho se tornavam, a maioria, extrovertidos. Os que olhavam para o outro lado, meio que retraídos, com medo, cresciam crianças, adolescentes e adultos introvertidos. Ou seja, esse traço é muito importante. E qual que é o problema que a Agripina falou aí agora há pouco? Quando a gente não consegue entender isso no outro. A gente acha que o nosso jeito é o jeito melhor. Eu sou uma pessoa metódica, organizada. Quem é desorganizado é ruim. Eu sou uma pessoa muito escrupulosa. Eu tenho muita responsabilidade. Quem não tem responsabilidade é ruim. Eu sou uma pessoa que gosto do novo, que gosto de viajar, que gosto de aprender coisas diferentes. O outro que não gosta é ruim. E não necessariamente. E o que a gente faz para tentar impor a nossa ideia? A gente quer argumentar. A gente faz curso de negociação. A gente faz curso de oratória. A gente faz curso de persuasão. Para quê? Para tentar convencer o outro a fazer as coisas ou ser do jeito que a gente acha que é melhor. A sua verdade não é a minha verdade, e a minha verdade não é a sua verdade. E a verdade do outro não necessariamente é a nossa verdade. Então a gente precisa ter isso. Isso é um amigo meu que fala, né? E eu acho que ele tem toda a razão de dizer, a sua verdade nem sempre é a minha verdade. Então, existe muita discussão nesse sentido, né? De querer o convencimento daquilo em que eu acredito. Sim. Gilson? Sim. Veja bem, eu era obeso, extremamente obeso. E eu era muito rejeitado. Tá? Sofria bullying de tudo que era jeito. Enfim. E eu criei uma característica minha, que era ser extremamente expansivo, para poder ser aceito. Né? E assim foi. Eu trabalhei numa empresa multinacional 32 anos, e nesses 32 anos eu consegui
ter assim, um nível de relacionamento excelente com todo mundo, por causa do meu jeito de ser. Alguns até confundiam eu ser expansivo com não ser responsável, o que não era verdade. Pelo contrário, nunca perdi um dia, nunca perdi uma hora, cheguei um dia atrasado. Enfim, eu fiz a bariátrica e perdi muito peso. O que aconteceu? De alguma forma, o meu subconsciente falou, olha, você não está mais obeso, você não precisa mais ser expansivo. E eu retraí tanto que eu acabei tendo um choque de identidade comigo mesmo, muito agravante. Agora, recentemente, eu voltei ao normal, tá? Só que é o seguinte, eu me sinto extremamente bem sendo expansivo. Só que as pessoas que me cercam não se sentem. Agora eu te pergunto, como lidar com isso? Entendi, Gilson. É difícil. Eu imagino. Mas eu fico feliz de saber que você já está melhor, está bem agora. Mas eu ainda continuo levando burdoada de todo lado, por ser muito brincalhão. Entendi. Vamos falar disso daqui a pouquinho, então. A Agripina quer falar? Assim, o que o Gilson está dizendo é o que acontece muito conosco. Nós não enxergamos a alma. A gente esquece que todos nós temos uma alma, temos um espírito que também tem que ser respeitado. As pessoas só veem o físico, né? Não viu que a pessoa tem uma essência, algo mais a ser respeitado também, né? É o caso do seu Gilson, né? O que importa é aquilo que ele está dando de si, o que ele é, a maneira dele ser. É isso que tem que ser respeitado. Não é se ele é gordo, se ele é magro, se ele é branco, se ele é preto, se ele é... Não é? É a essência da pessoa que tem que ser vista também, né? Acho que desde que você consiga respeitar as outras, né? Com o fone, não é? Então, acho que tem que ser assim, tem que ser vista a alma, a essência da pessoa, não é só o físico, né? Exato, Agripina. Gilson, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho do que você trouxe, pode ser? Eu miro, ele caiu a conexão. Ele deve voltar, bom. tá? Tá bom. Bom, então vamos lá. O que a gente precisa saber? Essa diferença que existe entre as pessoas... o Gilson voltou. Ela precisa ser respeitada. A gente precisa até agradecer por essa diferença. São essas diferenças que nos complementam. Por exemplo, quando a gente fala de traços de personalidade, existem alguns que talvez não faça muito bem para a saúde, mas muitas das vezes aquele é um traço de personalidade que não depende da pessoa. Por exemplo, se nós fôssemos fazer um teste aqui, e eu recomendo para vocês, quem ainda não fez, teste de personalidade, inventário de personalidade, invistam nisso. É muito importante. Se quiserem, eu aplico o teste, eu tenho ferramentas para fazer isso, quem quiser, é muito importante. Por quê? Alguns traços de personalidade, eles muitas vezes afetam a nossa saúde mental. Por exemplo, existe um traço chamado neuroticismo. Eu não sei se vocês já ouviram isso, ouviram esse termo, já ouviram, devem ouvir o termo neurótico. Pessoas que têm, por exemplo, uma propensão a ser mais depressiva, a ser mais ansiosa, a guardar mais ressentimento, tudo isso são traços de personalidade. Muitas vezes a gente nasce com esse traço de personalidade. E a gente tem que lutar para tentar mudar um pouco desse traço de personalidade. E qual que é o ponto? Nós precisamos entender isso. Por exemplo, uma pessoa ansiosa. Será que a ansiedade, lá na savana africana, alguns milhares de anos atrás, era importante? Com certeza. As pessoas ansiosas são pessoas que ficavam atentas, elas mal conseguiam comer,
porque elas tinham medo de ser devoradas pelos animais. Quando essas pessoas ficavam atentas, elas protegiam o grupo. E aquelas pessoas muito tranquilas, sossegadas, que apreciavam a natureza, que apreciavam as flores e sentiam o cheiro das plantas, essas pessoas eram devoradas pelos animais. E quando elas não eram devoradas pelos animais, o grupo matava elas. Sabe por quê? Porque elas não eram de confiança. Porque enquanto eles dormiam, tinha alguém ali que tinha que cuidar do grupo. Ou seja, a ansiedade era algo positivo, necessário à sobrevivência. Só que qual que é a diferença? Nós não estamos mais na savana africana. E continuamos ansiosos. Continuamos com alguns traços de personalidade que são importantes, mas que não nos faz bem. Por que antigamente as pessoas tinham que comer muito? Às vezes engordavam, porque o alimento era muito escasso. Ela tinha que acumular gordura, literalmente. Hoje nós não precisamos mais, a gente não sai para caçar. A gente tem um alimento porcionado, a gente não precisa mais acumular gordura. Mas o nosso cérebro herdou essas características do passado. E isso faz com que a gente tenha que lutar contra isso. E algumas pessoas, por ter esses traços de personalidade, precisam lutar mais que o outro. Agora, quando alguém chega em você, o seu marido, sua esposa, o seu chefe, os colegas de trabalho do Gilson, e falam alguma coisa, o que as pessoas fazem? Elas querem impor a ideia dela sem ter empatia. Vocês já ouviram falar muito nessa palavra, nós já falamos um pouco dela, é uma palavra que está na moda, mas as pessoas não sabem o que significa empatia. As pessoas acham que empatia é você dar conselho, é você interromper a pessoa e falar de você mesmo. Conhece pessoa assim? Ah, eu vou fazer uma viagem para a França. Ih, já fui 10 vezes para a França. Olha, o meu filho está fazendo mestrado. Ih, o meu já está no doutorado. E a pessoa, você vai falar de você, ela fala dela. Ou a pessoa te interrompe, ou a pessoa quer te consolar, né? Você fala, olha, então, eu bati o carro. A pessoa vira para você e fala, poxa, mas você tem que agradecer a Deus, pelo menos você está bem. Veja, a pessoa não tem empatia para tentar entender o que você está sentindo. Ela não tem empatia para se colocar naquele sentimento, tentar sentir o que você está sentindo. Então, entender a nossa personalidade, entender os nossos sentimentos, entender que todo sentimento tem uma importância. Eu não posso não querer sentir medo. Eu não posso não querer sentir raiva. Por quê? A raiva é um sentimento bonito, poderoso, que nos leva a agir. Eu não posso exagerar a dose. Essa é a questão. Então, cada sentimento, cada emoção tem um significado, tem um objetivo. Mas o que a gente precisa é olhar mais, procurar as respostas dentro de nós. Entender os nossos traços de personalidade. Fazer aí o que a Alice falou. Psicoterapia. Se conhecer, entender os traços da sua personalidade. Você é diferente de muitas pessoas. Você é igual a muitas pessoas, mas você é único. Só você tem as suas histórias. Só você passou pelo que você passou, pelos seus sofrimentos. Só você sabe o que você teve que viver para chegar onde você chegou, para estar aqui sentado aí em frente ao celular, em frente ao computador, tendo essa conversa. Isso já é motivo para a gente ser grato. Para a gente lembrar que tudo o que aconteceu com a gente pode ter deixado a gente mais forte. Talvez no começo derrubou, talvez a gente sofreu, achou que não ia aguentar, mas hoje a gente está mais forte. E aí, concluindo, Gilson,
A pergunta é: como você está se sentindo hoje, Gilson? Qual que seria assim, o seu sentimento hoje? Bom, em relação a ser expansivo, como eu me senti sempre, ótimo. Porque eu sou assim. Eu tenho que respeitar um limite para não agredir as pessoas. Mas o fato de você contar uma piada, de você fazer uma brincadeira, isso me faz bem. Só que, normalmente, as pessoas que me cercam não se sentem bem com isso, porque elas acham que eu brinco demais. Mas faz parte, eu acho que faz parte de mim, do caráter, da minha personalidade. Então é difícil você. Poxa, quando eu fiquei naquela fase que eu não conseguia brincar, que é retraído, eu me sentia péssimo, sabe? Horrível. Mesmo porque também sou muito ansioso. Imagina você, de repente, de uma hora para outra, não conseguir brincar, não conseguir contar uma piada, e alguém, o que é pior, alguém vinha contar para você, que estava acostumado com você, e você se sentir mal com aquela pessoa vindo contar. É complicado. Mas hoje eu me sinto bem. Posso fazer uma parte nessa conversa do Gilson? Porque o Gilson fala que ele é assim. Eu também sou assim, de ajudar. Só que assim, o meu assim, eu acho que eu tenho que ajudar todo mundo, eu quero resolver o problema do mundo, eu me meto até onde eu não devo para ajudar as pessoas. E uma vez aconteceu um fato que me deu um start. Eu cheguei no meu condomínio e no saguão de entrada tinha uma criança chorando que queria fazer xixi. E eu, muito solícita, peguei a criança, levei no salão de festas, deixei a porta aberta, acendi a luz, levei a criança lá e voltei para a porta para esperar a mãe chegar. E a mãe demorando, a menina, vai, me ajuda a pôr a calça, tal. Voltei, fui ajudar a criança. A hora que eu saí com a criança, a mãe chegou, extremamente estressada, nervosa. Ela me deu um cata que eu morri de vergonha. Eu me senti tão mal, que eu falei assim, nossa, eu fui só ajudar e ela foi tão grosseira comigo. Ela me tratou tão mal, eu fiquei assim me sentindo um lixo. E aí, na minha terapia, eu comentei isso com a minha terapeuta. E uma coisa que ela me ensinou, Gilson, é assim, então, às vezes a gente quer ajudar, mas às vezes a gente tem que esperar o outro pedir. Espere o outro pedir. Porque é como se eu tivesse me intrometido numa situação. Mas eu vi a criança no desespero, eu fui querer ajudar. Só que hoje eu sei que eu errei. Mas eu aprendi porque, numa conversa com a minha psicoterapeuta, ela tem me mostrado muitas coisas nesse sentido. Às vezes a gente sabe que sou inconveniente, sou chata, estou fazendo errado, mas a gente não consegue encontrar o caminho para agir diferente. E isso tem me ajudado muito. E essa foi uma lição que eu estou carregando muito comigo, que é assim, espere as pessoas pedirem. É a mesma coisa, você está numa festa, começa a contar piada e começa a se tornar desagradável, porque as pessoas não estão querendo ouvir. Então, de repente, espere alguém falar, ô, Gilson, conta uma daquelas suas piadas. Sabe, porque a gente, às vezes, não enxerga o quanto a gente erra com a gente mesmo e com as outras pessoas. Então, isso me despertou uma outra visão e eu estou tentando me policiar muito nessa questão de querer ajudar e resolver os problemas do mundo. Eu estou vendo a pessoa ali precisando de ajuda, eu estou me controlando, porque para mim, assim, eu tenho que ter um controle mesmo, porque eu não me contenho, eu quero ajudar. Eu já quero ajudar a pessoa a se levantar, quero ajudar a pessoa a arrumar emprego, quero a pessoa ajudar a fazer isso. Eu sou assim. Eu acho que é da minha personalidade. Só que isso me prejudica. Então, eu estou tentando me policiar para não fazer isso. E eu acho que a gente tem que se olhar um pouco para dentro e ter esse olhar também, né?
espera o outro se comunicar com você em várias situações, não só no pedir, né, mas no agir também. Então, acho que isso tem feito algumas transformações que eu achei importante, por isso que o Gilson falou assim, eu sou assim. Eu também sou assim, Gilson, de querer resolver o problema do mundo, de querer ajudar todo mundo, de me meter em qualquer situação, mesmo sem saber se aquilo é um risco ou não, eu quero ajudar. Mas, às vezes, eu posso estar criando um problema para mim também. Então, a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Uma boa dica, gostei muito. Legal. Eu tenho aprendido com isso, por isso que eu Esse achei grupo- legal compartilhar. Esse grupo é um grupo, quase um grupo terapêutico aí, olha aí. A Alice já entendeu a situação do Gilson. Pessoal, eu gostaria de encerrar. Vocês têm mais 3 minutos? Posso? E já passou um pouquinho do tempo? Por mim, pode. Tá. Quem não puder e precisar sair, fique à vontade, mas prometo que 3 minutos a gente encerra. Eu gostaria de só também deixar uma palavra aí para o Gilson e complementando também o que a Alice disse. Nós temos ouvido muito a questão de se empatizar, de ter empatia, de sermos pessoas compassivas, né? Ter compaixão. Existe diferença entre empatia e compaixão. Nós já falamos da empatia. A compaixão é você sentir uma vontade de ajudar, querer contribuir, querer mudar a situação do outro. Quando você sente dó, e isso é inerente ao ser humano. Agora, o que eu diria para você, Gilson? Para você passar aí o resto da semana, talvez meditando e refletindo. Essas duas palavras, quando você coloca aí uma outra palavrinha na frente, elas mudam completamente o sentido. Autoempatia, autocompaixão. Nós precisamos mais disso. Temos que viver uma vida sentindo menos culpa, sentindo menos vergonha. Para isso, eu tenho que me autoempatizar. Eu tenho que cuidar de mim primeiro. Quando cai a máscara do avião, esse exemplo é muito conhecido. Você tem que colocar em você primeiro, para que você consiga ajudar os outros, mais pessoas. O que muitas vezes acontece? Aí é um outro traço de personalidade. Às vezes nós crescemos, acostumamos a viver num ambiente que tem um nível de compaixão muito grande, nós temos o traço de personalidade chamado amabilidade muito alto. Nós somos pessoas que querem ajudar o outro, que querem ajudar o próximo, só que isso às vezes dificulta a nossa assertividade. Então, de um lado, eu tenho pessoa combativa, que é aquela pessoa dura, arrogante, prepotente, que quer sempre ter razão. Do outro lado, eu tenho uma pessoa tão amável, mas tão amável, mas tão amável, que ela não consegue dizer não. Ela aceita tudo que as pessoas falam. Ela engole caladinha. Ela se doa, mas se esquece de cuidar dela. Quando eu perguntei, Gilson, como é que você estava se sentindo, você falou, eu me sinto bem. Então, continue assim, Gilson. Continue fazendo piada. E se alguém estiver incomodado, deixa essas pessoas saírem de perto. Não deixa elas falarem, porque se você se sente bem fazendo piada, se você se sente bem no corpo que você está agora, você emagreceu, isso é importante. Isso é muito importante. Ah, Elmiro, você está falando que eu não tenho que me preocupar com as pessoas? Que eu não tenho, estou nem aí para as pessoas? Não. Não é isso que eu disse. Eu disse que primeiro você tem que se autossatisfazer. Primeiro você tem que se autoacolher. Você tem que se não ser duro com você mesmo. Por exemplo, às vezes uma pessoa faz algo errado, você não é duro a ponto de falar, olha, você é um inútil, você é um fracassado, você não tem jeito, mas às vezes você fala isso para você mesmo. Você se deprecia, você não tem autoconfiança.
Então, a gente precisa tirar um tempo para isso. E o que a gente precisa? Depois que a gente entende aí os nossos traços de personalidade, a gente precisa mudar. Mudar. E aí tem um poeminha que eu acho que a maioria conhece, mas eu gosto muito de ler, e eu vou ler bem rapidinho para encerrar. O poema diz: mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, do outro lado da mesa, mais tarde mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua, depois mude de caminho, ande por outras ruas, calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outros ônibus, mude por uns tempos o estilo das roupas, dê os teus sapatos velhos, procure andar descalço alguns dias, tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque e ouvir o canto dos passarinhos. Veja o mundo de outras perspectivas. Abre e feche as gavetas e portas com a mão esquerda. Durma do outro lado da cama. Assista a outros programas de TV, compre outros jornais, leia outros livros, viva outros romances. Não faça do hábito um estilo de vida. Ame a novidade. Durma mais cedo, durma mais tarde. Aprenda uma palavra nova por dia, numa outra língua. Corrija a postura. Coma um pouco menos. Escolha comidas diferentes, novos temperos, novas cores, novas delícias. Tente o novo todo dia. O novo lado, o novo método, o novo sabor, o novo jeito, o novo prazer, o novo amor, a nova vida. Tente, busque novos amigos, tente novos amores, faça novas relações, almoce em outros locais, vá a outros restaurantes, tome outro tipo de bebida, compre pão em outra padaria, almoce mais cedo, jante mais tarde, ou vice-versa. Escolha outro mercado, outra marca de sabonete, outro creme dental. Tome banho em novos horários, use canetas de outras cores, vá passear em outros lugares. Ame muito, cada vez mais, de modos diferentes. E no final, você experimente coisas novas, troque novamente, mude de novo, experimente outra vez. Concluindo, você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores do que as já conhecidas. Mas não é isso que importa. O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. Só o que está morto não muda. Repito, por pura alegria de viver. A salvação é pelo risco, sem a qual a vida não vale a pena. E assim eu termino esse nosso encontro e incentivo vocês a continuarem com essa motivação de aprender, de compartilhar, de serem vulneráveis, de não terem vergonha de falar uma coisa que talvez em outro momento, né? O Gilson contou aí uma coisa íntima dele e ele foi acolhido e foi algo que agora pode ser que ele saia até mais leve. Então, parabéns, eu admiro muito vocês por esse ímpeto que vocês têm em fazer coisas diferentes. Parabéns pelo programa, parabéns aí a Leninha por ter sido a precursora, né, do projeto. E quem sabe em breve nós possamos aí conversar um pouco mais sobre ciência da personalidade, sobre neurociência, sobre as emoções, enfim. Eu acredito que vai ser muito positivo e bom para mim, que é sempre bom, sempre muito positivo, e bom para vocês também. Tá certo? Com carinho na minha proposta indecente, tá, Elmírio? Vou fazer sim. Érica e eu sempre pensar com carinho nessa proposta indecente. Vou pensar, Leninha, vou pensar. Está sendo muito gratificante participar desse momento. Está muito gostoso. Bom, legal. Obrigada, viu, Elmírio e Érica? Imagina, obrigada a vocês que participaram com a gente. Eu acho que esse semestre foi o ano inteiro, né? Foi um ano muito complicado, e para o programa Universidade, como a Leninha, né, mesmo pontuou, né? Que ela
ela que criou o programa Universidade, a proposta dele é a gente poder, né, ter esse espaço de interação, de qualidade de vida e de estar com outras pessoas. E esse ano a gente não teve isso, né? A gente foi tolhido desse prazer de estar presencialmente com as outras pessoas. E a gente sabe que esse formato virtual, ele traz algumas dificuldades, tanto dificuldade de manuseio dos equipamentos, a falta de equipamento adequado e até mesmo uma internet boa, né? E mesmo quem tem internet boa, a gente experimentou as dificuldades das operadoras de fornecer os pacotes contratados, né? Então, a gente teve algumas situações complicadas. Então, para a gente, tem vocês aqui que ficou conosco até os últimos minutos, é um prazer isso. Muito bom. Eu É isso quero mesmo. agradecer Obrigado, muito viu? esses momentos riquíssimos, muito valorosos, nos fez crescer muito, com certeza. E eu só Que queria bom. deixar Fico para muito algumas feliz em pessoas saber. que ainda restam. Eu queria te agradecer muito pela sua atuação, sua espontaneidade. E você não imagina o bem que fez para mim, pelo menos, né? Esse papo de hoje, eu poder ter me aberto com vocês, partilhar toda a minha vida, uma parte da minha vida com vocês. E que todo esse tudo que você fez de bom seja revertido para você em alegria e felicidade. Obrigado. Amém. Muito Eu obrigado, quero Gil. deixar uma última dica aqui. Gente, Não se esqueçam de ligar para as pessoas, para conversar com as pessoas. Não fique só participando de conversa de grupo. É importante estarmos conectados individualmente, sem grupo. Eu ligo para você, a pessoa liga para mim, porque este momento as pessoas estão precisando demais desse tipo de diálogo. Por isso que essa oficina é tão importante para todos nós. Muito bom. Eu queria aqui, se alguém tiver a oportunidade de ler algumas palavras do Mário Quintana, que ele fala antes de me julgar. Eu não vou falar agora porque já acabou, mas seria muito interessante para quem quisesse ter acesso. É bem curtinho, mas é muito, Ótimo. muito bom, viu? Tá bom? Já Muito obrigada por anotei tudo, aqui. gente. É isso, pessoal. Muito obrigado. Sucesso para vocês aí. Não esqueçam, mude enquanto podemos. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.